Boa noite a todos, aqui quem vos fala é Ismael Hipólito. Numa noite, agora nós somos no mês de junho, né? Dia 3 de junho de 2025. Numa noite de junho de 2025, é claro, para falar de um assunto que eu considero muito importante, como eu disse no último vídeo, que é a atividade de inteligência. Então esse vídeo aqui é a continuidade do primeiro, tá bom? É uma série de vídeos que eu pretendo fazer abordando essa temática que há muito foi esquecida no Brasil. É importante nós lembrarmos disso. Inteligência estratégica, antever resultados, desenhar cenários. E hoje o nosso tema, o segundo tema do nosso segundo vídeo hoje, vai ser sobre a coleta de informações. E aí eu vou adentrar um pouco sobre as fontes de inteligência, especialmente sobre as fontes humanas, que nós vamos ver aqui, quem são elas, tá? Então, atividade de inteligência, né? O nosso slide está aqui. Hoje nós vamos abordar esses dois assuntos. No próximo vídeo eu vou abordar o processamento da informação, e por fim eu vou abordar a disseminação. E eu pretendo fazer outros vídeos mais abordando alguns outros temas paralelos, como rotas de evasão, áreas negadas, o que são áreas negadas, o que é uma safe house, o que é um id site, tudo isso eu pretendo falar. As Black Ops, né, as Undercover Operations, a gente vai adentrar das Undercover Operations depois, tá? Mas isso eu pretendo fazer sucessivamente. Então vamos lá. Nós vimos no último vídeo, só para fazer uma pequena revisão, sobre o ciclo de inteligência, e eu mapeei onde é que nós estamos hoje, né? Vou mapear, né, onde é que nós estamos hoje. Nós estamos na coleta de dados, né, ou de informações. Aqui no Brasil, os manuais vão dizer coletas de dados, principalmente das Forças Armadas. Então, no último vídeo, nós vimos coleta de inteligência e falta ainda para nós vermos o processamento de dados e a disseminação. Então, esse aqui é o ciclo de inteligência, né? É o processamento da obtenção de dado, né? De um dado. Primeiro, planejamento de inteligência, né? Onde o agente, vamos revisar, onde o agente, o oficial de inteligência, né, o case officer, ele vai ali fazer uma estimativa de inteligência, né, ele vai revisar os dados que ele já tem em mãos e vai pedir informações adicionais e vai ver o quanto de inteligência precisa ser produzida, né, o OIR, que nós vimos, né, o objetivo de interesse de recolhimento, o PIR, né, se tiver um PIR, né, que é um requerimento de urgência. Eu vou adentrar depois nesse assunto, mas hoje nós vamos ver, né, feito todo o planejamento de inteligência, selecionando as estações de coleta e etc., fazendo essa estimativa de inteligência, a gente passa então para a fase, né, para a coleta de informações, né, para a coleta de dados, né. Veja bem, só abrir um parênteses aqui para vocês, que é o seguinte: entre o planejamento de inteligência e a coleta de informações, nós vamos ter o planejamento operacional. Só que eu prefiro fazer desse modo um pouco mais grosso inicialmente, né? Um pouco mais cru inicialmente, para nós entendermos primeiro por cima, para depois entrar nos pormenores. Mas só para mapear vocês, entre o planejamento de inteligência e a coleta de informações, nós vamos ter o planejamento operacional. O planejamento operacional dos agentes de campo, eles só são feitos depois do planejamento de inteligência. Então, só para adiantar algumas coisas, no planejamento operacional nós vamos ver áreas negadas, rotas de evasão, né, os procedimentos, né, um mapeamento de contra-inteligência. Tudo isso a gente vê no planejamento operacional, que eu pretendo fazer um vídeo. Mas vamos seguir primeiro, né, o ciclo de inteligência, entender por cima para depois nós adentrarmos em cada subtópico. Perfeito? Então vamos lá. Então hoje o nosso assunto é a coleta de informações. Meus caros, a coleta de informações é um procedimento muito delicado e muito importante, talvez o mais importante de todo o ciclo de inteligência, porque nós estamos falando de agentes em ação, de agentes em campo, com o objetivo, né, o OIR, né, o objetivo de interesse, para recolher dados, né, com objetivos específicos de recolhimento de informações importantes de uma missão. Então a coleta de informações é algo que precisa ser muito bem trabalhado, é algo que precisa ser muito bem analisado. A área do alvo, ela precisa ser muito bem estudada, né?
Então a primeira coisa que nós temos aqui é a obtenção de um dado. O objetivo da coleta de informações é obter um dado, e esse dado mais à frente, como nós vamos ver na fase de processamento, será processado. Então é obter uma informação, né? É obter uma informação, é obter uma informação bruta. É importante a gente lembrar isso, que mais tarde ela será lapidada pela fase de processamento, tá? O procedimento de você obter uma informação valiosa, ele não é fixo, como eu coloquei aqui. Ele é um procedimento muito flexível, tá? Isso, é claro, vai depender do tipo de operação. Isso, é claro, vai depender da área, se é uma área negada, né? O tamanho da unidade, né? Os números de agentes, né? Então isso vai depender, né? Então não é algo fixo. Eu posso usar várias fontes de inteligência para obter um dado, né? E o objetivo, né? Sempre a finalidade da coleta é, aqui como eu disse, uma coleta produtiva, né? A gente precisa ter uma coleta produtiva de informações. Quanto mais informações, melhor, né? Por isso que o procedimento não é fixo, né? Eu posso ter ali via satelital, eu posso ter ali fonte humana, né? Que são os famosos contatos. Então eu posso fazer uso das minhas fontes de inteligência para garantir esta produtividade, né? Esse número elevado de informações que vão auxiliar o poder decisório lá na frente. Muito bem. E aí nós temos as nossas fontes de inteligência, que aí eu vou começar de trás para frente. Aqui nós vamos ter o OSINT, né? Que é as chamadas Open Source Intelligence, né? Fontes de inteligência é o estado primário das informações, de onde saem as informações, né? O que é o OSINT? O OSINT é o Open Source, né, Intelligence, ou fontes abertas ou públicas. Meus caros, o que são fontes abertas de inteligência? Internet, isso aqui, ó, celular, YouTube, Instagram, Facebook, ou se não, dados públicos, né? Vamos pensar aqui no caso do Brasil, lei da transparência, são fontes abertas, né? Fontes abertas muitas das vezes não há nenhum tipo de operação para se desviar de uma certa legalidade nesse sentido aqui. Então o OSINT são as fontes abertas de inteligência. Lá o agente ele vai se concentrar para coletar informações para serem processadas, né? IMINTs, né? Imagens de inteligência, são siglas em inglês, eu estou trazendo para o português. Imagens de inteligência, estou falando aqui dos nossos drones de reconhecimento, dos nossos satélites, né? Hoje, principalmente com a evolução dos drones, as agências vão fazer muito uso das imagens de inteligência, inclusive para auxiliar agentes em campo, né? Existe um princípio, né, na inteligência militar, que é o famoso target, né, que é o TSR, uma sigla em inglês que significa target, né, que seria direcionamento, a outra seria vigilância e reconhecimento, né? Essa vigilância, né, que seria a gestão da inteligência, ela é feita muitas das vezes com drone, né, ou seja, captando ali imagens de inteligência ou um satélite, né? Então aí olha os outros níveis, né, operando aí em apoio ao nível operacional, né? O pessoal da ESG, da DESG, né, gosta muito de falar dessa integração que existe hoje, né? Então, imagens de inteligência, sendo usadas ali muitas vezes para mapear uma área de alvo, né? Mapear ali saídas, corredores, né? Que a gente chama de corredor, que seria rotas de evasão. SIGINTs são sinais de inteligência, meus caros. Aqui nós estamos falando de interceptação telefônica, né? Aqui nós estamos monitorando
as atividades, né, interceptação, monitoramento, né, de comportamentos cibernéticos, cibernéticos, eletrônicos, etc., né? Então, sinais de inteligência, muito importantes também, tá? Então, são aí, mais uma fonte para se fazer uso. Lembrando que o procedimento de coleta ele não é fixo, ele é extremamente flexível, tá? Quanto maior o número de informações, melhor, tá? O meu objetivo aqui, como analista, o objetivo de um analista de inteligência é fazer uma coleta produtiva. E por fim, esse é o mais importante, porque nós vamos nos desdobrar nesses aspectos aqui embaixo, que é a UMITS, que é as fontes humanas de inteligência, que é o ser humano, que são aqueles prisioneiros de guerra, né? Que são aqueles informantes, né? Cuja rotina, muitas das vezes, o faz ter conhecimentos, né, valiosos para a produção de inteligência. E aí nós temos 6 tipos de informantes. O primeiro informante que nós temos aqui, número 1, é o informante impróprio. O informante impróprio, meus caros, é aquele informante que ele é aquele prisioneiro, como eu acabei de falar, aquele prisioneiro de um grupo terrorista, que está lá sob interrogatório, né? Aí você tem toda a gestão do UMITS, né? Que seria ali a triagem, interrogatório e debriefing, né? Então, impróprio é aquele cara que fala uma vez e não quer falar mais. Ele precisa, de certa forma, ser pressionado dentro dos limites da legalidade, sempre, né? Eu tô, assim, isso é claro, estou falando aqui o que falam os manuais, né? Inclusive alguns manuais do Exército Americano vão falar do respeito, né, das convenções de Genebra, no caso da gestão de uma fonte de inteligência humana, né? Então, impróprio geralmente é aquele indivíduo que ele precisa de uma certa garantia, né, e não vai falar mais. Dá uma informação, mas ele não quer falar mais, tá? É aquele cara que você só pode contar uma vez, né? Então, o informante impróprio é esse informante. O informante involuntário, meu cara, é aquele sujeito que fala demais. E geralmente quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? E esse cara aqui também, ele é assim. Informante voluntário é aquele indivíduo que fala e em uma dessas informações aí, ele acaba soltando uma informação de valor de inteligência. Então, geralmente esse cara aí, ele consegue, é possível extrair informações de valor de inteligência deles por meio de uma elicitação. O que é uma elicitação? Não é licitação não é procedimento licitatório não, tem nada a ver. Elicitação. A elicitação, ela serve, depois eu vou falar especificamente sobre isso, mas é um procedimento que você induz a pessoa a te dar uma informação de maneira que ela não saiba, de maneira muito sutil, ela acaba ali te soltando uma coisa importante. Esse é o caso, isso é uma das técnicas, né, a entrevista de elicitação, que é usada em relação ao informante involuntário. Então, o informante involuntário é aquele cara que não sabe o que ele fala, e ele acaba soltando, para alegria daquele operador de campo ali, né, para aquele operativo, né, para aquele ativo de inteligência, uma informação que vai ajudar na missão, que vai ajudar na operação. Tá certo? Então, esse é o informante involuntário. Oficial, meus caros, é geralmente alguém ligado, ou um pesquisador, pensa aí, um pesquisador nuclear, né, de um programa nuclear, um membro de um governo que tem a obrigação de dar informações, né, prestar informações públicas, né, por uma questão de transparência, etc. e tal, ele tem, de certa forma, um dever de prestar informações. Esse cara aqui é muito importante porque, primeiro, ele está numa área estratégica, para uma operação, principalmente para uma Black Ops, né, para uma Undercover Operation, porque esse cara, ele está, como eu disse, dentro do governo, né, e geralmente as operações clandestinas, elas visam, né, ali ter um contato melhor, um contato dentro de uma estrutura institucional. Então, se esse cara aqui, esse informante oficial, se chegar um momento em que essas informações ultrapassem um certo nível, esse cara aqui nós vamos ver que ele é considerado para ser recrutado,
né? Ou seja, muda-se o status dele de agente de informante oficial e ele passa a ser um agente recrutado. E eu vou explicar para os senhores ainda hoje, neste vídeo, a diferença de um informante para um agente recrutado. Mas guardem isso, esse informante oficial, ele tem uma potencialidade de se tornar um agente recrutado, com garantia de exfiltração, né? E pronto, e é isso, tá? Então o informante oficial é aquele membro de um aparato institucional que tem a obrigação de prestar informações e, dependendo da quantidade de informações prestadas, né, dependendo do comprometimento dele, se ele estiver envolvido mesmo nisso, né, analisando ali, né, o perfil histórico da pessoa, o perfil psicológico dele, ele pode se tornar um agente recrutado. Então, informante oficial. E informante casual, meus caros, é o número 4. O informante casual é aquele cara que procura uma agência para prestar uma informação. É aquele cara que não tem obrigação como informante oficial, mas ele vai lá, é o famoso walk, né? Que a CIA chama de walk. É aquele camarada que vai lá e fala, né? Presta uma informação e tudo, né? Ninguém sabe qual é como se fosse, seria uma espécie ali, a gente pode chamar ele ali de, sei lá, de uma ONG, né? Seria uma denúncia, fazer uma denúncia, né? Como a gente entende aqui no Brasil. Então o casual é aquele cara que você não tem garantia de que talvez ele pode falar para uma outra, que uma agência, né, não tem garantia que ele pode falar para uma outra agência de inteligência, né? Então informante casual. Informante dirigido, esse aqui é um outro também que é considerado para ser, número 5 aqui, número 5, dirigido, é considerado para ser um agente recrutado. Por quê? Porque o informante dirigido é aquele indivíduo que aceita as instruções do pessoal de inteligência, né? Ele aceita, vamos assim dizer, a instrução do patrocinador, né? Ele aceita as instruções do patrocinador. Então, esse informante dirigido, ele está quase virando um agente recrutado, né? Ou seja, ele já está ali aceitando as instruções, né? Então, o passo para ele se tornar um agente recrutado é maior. Então, dirigido é aquele que é dirigido pelo patrocinador da operação clandestina, pelo case officer, né? O caso handler, né? Que é o manipulador. Então, é o informante dirigido, tá? Informante confiável, meus caros, é aquele cara que, poxa, já tem um histórico, né, de prestar informações para uma agência. É aquele cara que é amigo, né, o brother, né, da agência ali, sempre está prestando, seja por afinidades ideológicas ou qualquer coisa do tipo. É aquele cara que ele vai estar sempre ali prestando informações. Geralmente é feita ali uma análise rápida de antecedentes, tá, para garantir realmente que ele é um informante confiável. E é isso aí, né? Então, esses aqui são as nossas fontes humanas, são os nossos informantes. É claro que isso em campo é muito, pode variar muito, né? Esses aqui são mais ou menos status que as agências têm de coordenação, né? De operação em campo, então, mais ou menos isso. E só para terminar aqui o vídeo, que nós já falamos da coleta dos informantes, né? E só para me terminar, como eu disse para você, só para me explicar para vocês a diferença de um informante para um agente. O informante é o que nós vimos. O informante é aquele cara que ele ainda, na maior parte das vezes, ele não sabe quem é o patrocinador e em nome de que o patrocinador está falando. Ou seja, é o cara que não sabe da operação e não sabe a agência que está fazendo a operação clandestina. O agente recrutado é aquele cara que sabe quem é o patrocinador, é aquele cara que sabe qual é o objetivo, né, da missão, e é aquele cara que aceita se submeter ao controle da equipe secreta ou do patrocinador, né, ou da agência. Então esse agente recrutado, gente, só para me mostrar para você entender, isso é um assunto muito interessante. O agente recrutado é aquele cara que aceita se submeter ao controle da agência. Então, o agente recrutado, ele, muitas das vezes, ele é submetido a interrogatórios pela equipe de inteligência, pela equipe secreta. Na CIA, os interrogatórios de um agente recrutado, eles são mensais. Ele é submetido a treinamentos, né, de 2 em 2 meses.
treinamento de campo, debriefings semanais, né? Ou seja, briefing é a reunião pré-operação, né? E debriefing é a reunião pós-operação. Debriefings semanais na safe house, né? Na casa segura. Então, esse agente recrutado, ele aceita se submeter ao controle da agência, tá bom? Então, o agente recrutado, ele é aquele cara que tem ali, muitas das vezes, como eu falei, né? Uma garantia de exfiltração, né? Ou seja, que ele vai ser exfiltrado, sigilo garantido, etc. Né? É o último status, né, no caso, desse indivíduo, que é o agente executado, e ele vai atuar ali em campo em benefício, em prol da operação. Tá? E claro, ele vai ser gerenciado, né, vai ter um suporte, seja de um agente de apoio, que nós vamos ver no próximo vídeo os tipos de agente, né, seja pela equipe de segurança, etc. Mas só para nós entendermos, né, essa diferença. Beleza? Então o vídeo de hoje foi sobre coleta de inteligência. No próximo vídeo eu vou falar sobre a fase de processamento de inteligência, que é uma fase muito importante também, que é ali que vai auxiliar na fase depois de disseminação, a tomada de decisão por parte do poder. Beleza? Então é isso. Muito obrigado e boa noite.